os objetos, as cadeiras, as paredes, são formados de energias. Mas como que isso é feito? São um acúmulo de energias aglutinadas, aonde vai criar uma forma. O nosso corpo físico, ele é composto de energias. Então, são moléculas que estão juntas que está formando o nosso corpo físico. Então, quanto mais denso a dimensão, mais as energias são aglutinadas. Ou seja, no nosso mundo físico, pelo fato de tudo estar junto, criamos objetos, os objetos eles não se passam pelo outro. De acordo com as energias ficarem mais sutis, aí, por exemplo, um espírito ou as consciências, outros objetos em determinadas dimensões, elas podem estar se cruzando sem se estar chocando uma com a outra. Então, para entendermos esse conceito, precisamos pegar o nosso corpo e dividir ele em 4 partes. Porque nosso corpo é composto pela parte mental, a parte emocional, a parte energética, a parte física. Então, cada veículo de manifestação vai corresponder a determinadas dimensões. Então, primeiramente, vamos entender o nosso corpo. O nosso corpo ele é composto por energias. Então, a energia mais pura é o nosso espírito. Então, pela ser energia mais pura, é onde tem a maior concentração energética. Para que ela possa chegar até o corpo, ela tem que se revestir em vários corpos mais densos, para que possa, dessa forma, o corpo físico ter as suas locomoções. Por que isso? Porque se ela chegasse diretamente ao corpo físico, o espírito com o corpo físico, haveria a desintegração desse corpo. Como que poderia dar esse exemplo? A gente usamos aqui o exemplo da eletricidade. Por exemplo, nas hidrelétricas temos a captação das energias através da água. Então, ali por ser a fonte, nas hidrelétricas chegamos lá, por exemplo, a 800 mil quilowatts de energia, ou seja, de potência energética. E para que ela possa chegar até as nossas residências, ela passa por um determinado processo onde vai reduzindo essa energia para chegar até as lâmpadas. Por quê? Se ela pegasse essa potência e já jogasse diretamente as lâmpadas, as máquinas, tudo queimaria. Então, qual que seria o processo? Primeiramente, ela ia chegar nas cidades, ia passar por uma subestação, onde ia reduzir a 380 mil quilowatts. E depois da estação, ia sair para as ruas, ia passar pelos transformadores, que ia reduzir novamente a 13 mil quilowatts, até chegar à nossa residência. Esse é o mesmo processo do nosso corpo físico. Então, o espírito tem que passar por vários corpos até chegar ao corpo físico. Então, esse é um exemplo muito clássico. Então, o que seria? O nosso corpo físico seria comparado à energia final, que seria as lâmpadas. O duplo etérico, que é o corpo energético, seria comparado aos transformadores. O perispírito, a subestação. E o espírito em si, o corpo mental, seria a hidrelétrica. Então, vamos falar sobre esses corpos. Corpo físico. Então, pela física, o corpo físico é o quê? São energia aglutinada e condensada. Então, na dimensão física, tudo é energia condensada. É a energia mais densa. Então, a própria física constata isso aí. Não é a literatura espírita. Então, ele já vê que tudo no nosso universo espírito são energias que de acordo com o seu fim ou sua afinidade, se juntam formando determinados objetos. E aqui temos uma imagem ilustrativa do nosso mundo físico. No corpo energético, é o corpo do duplo etérico. Ou seja, é o corpo que liga o mundo físico ao mundo emocional, que é do perispírito. Ela também uma dimensão das energias mais densas. Mas nessa dimensão, não é vista aos nossos olhos nus.
e é responsável pela repercussão vibratória entre o corpo físico e o corpo emocional. O que seria essa dimensão do duplo etérico? É aonde que se movimenta o nosso corpo áurico, as nossas energias, as forças, os centros de força, os chakras. Então, tudo que você, no momento, pensa, sente, será projetado nessa dimensão. E depois temos o corpo extrafísico. Esse corpo extrafísico é o corpo onde estão os espíritos. Então, ele é um corpo mais sutil que o corpo físico e o corpo energético. Então, conhecido também pela literatura, o plano astral ou plano pós-morte. Essa dimensão, então, é que como na imagem, temos aqui uma mulher que está dormindo e no seu sono houve um deslocamento do seu perispírito. Aí aqui temos a ilustração do perispírito, do corpo energético, que é o cordão de prata, e o corpo físico, as 3 dimensões. Então, cada um está dentro das 3 dimensões. Então, nesse corpo extrafísico, que também é conhecido como corpo emocional, podemos subdividir em várias dimensões. Mas, para facilitar a nossa compreensão, nós vamos se dividir em 2, que são as dimensões mais densas e as dimensões mais sutis. Nessa dimensão, o corpo do perispírito, ele é o espelhamento do corpo físico. Ou seja, é a sua aparência na outra dimensão. Mas essa aparência é dada de acordo com sua condição vibratória. Aquele espírito que é mais doentio, tem seus problemas na questão da evolução no mundo físico, ele vai se afinizar às dimensões de acordo com o seu nível de evolução. Então temos aqui, o que seriam as dimensões mais densas? Para nós, seria o quê? O umbral, os mundos paralelos doentios das pessoas que depois que desencarnam, que estão paralelos ao mundo físico. Então nessa classificação vamos ter, nessas mais densas, tanto a mais inferiores a menos inferiores. Então isso vai ser classificado de acordo com o nível de consciência de cada um. Temos as mais sutis. Essas mais sutis são as escolas espirituais, colônias, cidades espirituais, os prontos de socorros. Então é onde ficam, às vezes, mentores, espíritos que estão numa escala de evolução melhor do que os filhos que estão nas intensidades mais densas. Também é classificado por muitas dimensões de acordo com o nível de suas evoluções. E por fim, temos o corpo mental. Essa é a mais sutil de todas. É onde desejamos todos nós chegarmos. Ou seja, nós vamos descartar o corpo físico, o corpo energético e o corpo emocional, que é o perispírito. E vamos nos direcionar para o corpo mental. É onde que é o espírito, a consciência em si. Ou seja, aonde nada tem forma. É somente um centro de força, um centro de pensamento, de conhecimento. É a sua evolução plena. Então essa é a capacidade que nós temos buscando de acordo com nossa evolução. Como ocorrem as interações das dimensões? As dimensões, elas se interagem entre si. Então, como eu expliquei anteriormente, temos basicamente aqui na nossa ilustração 4 corpos. E nesse mundo físico, nós estamos interagindo com as outras dimensões de acordo com nossa condição de pensamento. De acordo com que no momento você pensa e sente, você cria uma vibração com um determinado mundo que afim de acordo com aquele pensamento que você tem. Um exemplo clássico no nosso mundo físico são os rádios. Nós podemos sintonizar várias frequências de acordo com o canal que desejamos. É a mesma explicação nas dimensões. Ou seja, como que você vai sintonizar na determinada frequência, em determinada dimensão? Através do que você pensa, o que você sente. Pensamento e sentimento gera uma energia. Aí você vai gerar energias afim a outras consciências que estão no mesmo padrão de vibração que você, no mesmo padrão de pensamento. Como perceber as outras dimensões?
Essa situação é a situação mais delicada. Isso aí vai depender do nível de evolução de cada um. Para se perceber outras dimensões, de forma mais clara e lúcida de cada ser, aquele ser ele tem que estar desprendido das culturas que nós temos no mundo físico, das crenças, dos medos que são gerados no decorrer da nossa evolução da Terra. E para isso, o espírito ele tem que se projetar a sua consciência para fora do corpo físico. Nessa projeção, aqui como dado no exemplo, essa consciência aí consegue perceber o seu corpo físico que está deitado, o cordão de prata que é o corpo energético e, enfim, o perispírito. Então essa percepção é dada de acordo com o nível de evolução de cada um. Então, são gerados condicionamentos mentais aonde no momento nos prende nesse mundo físico. E essa prisão não nos liberta para que a gente possa ter essa visão de forma mais clara. E como é realizadas as ligações do nosso corpo às dimensões? Como eu falei, através dessa palavrazinha chamada pensene, que é utilizada muito na conscienciologia, que é o quê? É pensamento, sentimento e energia. Então, se a pessoa ele tem a vontade de beber, como que é se dado essa vibração da bebida? Ele vai pensar naquela bebida, vai gerar a vontade através do corpo emocional, o sentimento, e com isso, no corpo energético, ele vai vibrar naquela condição. A partir daí, essa vibração conecta ele no mundo a outros espíritos que estão na mesma situação que ele. Então, assim, dessa forma, ele abre o seu campo energético para a visão daqueles espíritos que têm a mesma afinidade. Aí que vem os irmãos desencarnados que estão nesse hábito, no mundo extrafísico, vão conectar esse filho através dessa vibração. Porque os mesmos estão no momento na mesma dimensão. A interferência entre as dimensões. Aí vamos aqui, a lucidez que a pessoa tem no dia a dia vai refletir nas interações do perispírito fora do corpo. E a lucidez ou atos que tiver durante uma vida vai refletir no processo após a morte. O que isso nos traz? É como Jesus falou, existem muitas moradas na casa de Deus, o nosso Pai. Mas essa morada que ele nos fala é de acordo com o nível de evolução de cada um. Ou seja, de acordo com as vibrações que nós geramos no decorrer da nossa vida, nós vamos criar uma afinidade com aquela determinada vibração e após o descarte do corpo físico, o nosso corpo é magneticamente puxado para aquela dimensão, onde vamos estar junto com seres, consciências que estão no mesmo padrão vibratório que o nosso. E os cuidados com a interferência das dimensões extrafísicas. Então, como falando, voltando ao exemplo da bebida, por que nós temos que ter um cuidado nas interferências? Porque o que você pensa, você vibra. E o que você vibra, você abre canais, abre mundos, onde espíritos, filhos de outras dimensões podem ter acesso a seu campo energético, a conexão à sua condição mental. Então aqui temos um exemplo, o filho aqui, uma consciência, ele está bebendo e através da bebida ele gerou uma condição vibratória onde os espíritos que são afim à mesma situação conectam naquele filho encarnado. Então essa conexão proporcionou o quê? Que aquela consciência possa estar no momento aproveitando dessas energias. Qual que é a energia? A energia do prazer da bebida. Porque o filho desencarnado, ele não consegue ter mais, gerar para ele essa energia, porque não tem mais o corpo físico, ele não tem acesso ao objeto físico. Então, como funciona o processo? A partir do momento que a consciência encarnada, ele vibra nessa condição, dá a oportunidade da consciência desencarnada aproveitar do seu campo energético essa conexão energética que é mais densa, que é a bebida. Então, muitos falam que é o quê?
pela brincadeira, que aí a partir desse momento o cara serve como um caneco vivo. O que é o caneco vivo? Ele está ali servindo como um objeto energético para aquela consciência que tem aquele mesmo desejo que ele. As ligações entre dimensões e afinidades. Ou seja, todo aquele vínculo ou ligação que são gerados através de nossas ações espirituais, dos nossos atos do dia a dia. Cada ação que fazemos, cada escolha, cada hábito, estão nos ligando a um determinado padrão de consciência. O que são essas ligações e afinidades? Então, de acordo com o decorrer de nossas vidas, nós vamos criando um padrão de consciência, aonde vai gerando hábitos e afinidades com determinadas dimensões. Isso significa que, após o descarte do corpo físico, nós vamos estar indo diretamente para aquela dimensão aonde você, no balanço de toda a sua vida, você vibrou com mais intensidade. Então, seria o quê? Essas ligações entre as afinidades ou as dimensões. Como é explicado, por exemplo, um exemplo aqui da casa. Nós viemos de várias vidas, e várias vidas formaram um balanço de nível de consciência de cada um de nós. E através desse balanço, temos várias ligações ou vínculos com espíritos de outras épocas, que a partir do momento que você volta ao mesmo hábito, ele tem a liberdade de conectar você. E dessa forma influenciando nas suas condições da vida terrena. Então a espiritualidade é que nos proporciona o desligamento dessas conexões. O paciente vem aqui na casa e tem a oportunidade, por exemplo, de passar nas mesas de assistência. O que acontece naquele momento? A espiritualidade, naquele momento, ele vem e proporciona o desligamento daquela vibração daquele filho. E passa para ele o mais importante, que é a orientação. Ou seja, não adianta desligar o pensamento. O mais importante é mudar o hábito mental. E passa para o filho essa condição de trazer para ele que ele possa ser uma consciência que, através daquela informação, possa desligar daquela vibração. Mas isso vai depender de cada um. Se ele acolher essa informação como uma situação de melhoramento, aí sim, ele está desligando dessas energias e assim ele está interligando com vínculos com outras energias. Quais que são os vínculos? Junto com os mentores. Então, a partir desse balanço, ele mudou a energia densa e passou para a energia mais sutil. Porque através das energias dos mentores, vai fazer o quê? Vai mudar a sua condição vibratória. E com isso, no decorrer de suas vidas, se eles manterem nesse padrão vibratório, vai proporcionar àquele espírito uma condição melhor após o descarte do seu corpo. É se juntar a espíritos com maior evolução, com maior inteligência, onde terão menos sofrimentos. Então, concluindo aqui, cada espírito caminha para uma morada ou uma dimensão, de acordo com o seu nível de evolução. Então, através da sua afinidade energética. Então, isso que Jesus quis nos passar. De acordo com o nível de evolução de cada um, de acordo com sua caminhada aqui na Terra, as suas ligações e afinidades com determinados atos, é o que vai proporcionar a sua caminhada para uma determinada morada no mundo de Deus, nosso Pai. Então, é só isso. Agradeço a todos.